Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Speed Trap do GP de Singapura, realizado nesse 23 de setembro de 2012, a 14ª da temporada 2012 da Fórmula 1. O GP de Singapura é a única corrida realizada integralmente à noite no atual calendário da Fórmula 1, com iluminação artificial, e é um GP que costuma ser absurdamente sonolento para quem assiste. A gente teve uma largada quase limpa, se não fosse um incidente com Massa, e o Massa despencou para a última posição e aí teve que fazer uma corrida de recuperação. Vamos falar de Massa, Hamilton, Alonso, Maldonado, dos brasileiros em geral e algumas surpresas até na, entre aspas, GP2. Comigo aqui hoje o Márcio e Shaolin, e vamos embora para a nossa resenha pós-GP? Bora. Hamilton, até a 23ª volta, vinha tranquilo na liderança até que o motor deixou ele na mão. McLaren é hoje o carro da Fórmula 1, né? Sim, com certeza. O Hamilton tinha tudo aí para poder beliscar aí essa primeira posição do campeonato do Alonso, mas infelizmente o carro da equipe não colaborou muito não. Tanto que na fofoca aí dos bastidores o pessoal já está até dizendo que isso só serve para aproximar ele cada vez mais da Mercedes, mas é fofoca, a gente não discute fofoca. A McLaren vinha aí, é que mostrou mais constância, né? Desde o começo do campeonato já vinha nos testes, né, da pré-temporada, a gente fazendo a aposta que talvez seria o carro a ser batido. Aí o que mudou um pouco com a Red Bull levantando, né, e depois decaindo de novo com a FIA cortando o barato deles lá do mapeamento de motor. Mas, continuando nesse ritmo, bom, é bem possível que o construtor acabe ficando com a McLaren mesmo. E o Hamilton ainda dá um pouquinho de trabalho pro Alonso, quem sabe, né, nessa briga aí pelo título. Na verdade, apesar da tabela ainda não estar fechada, a gente ainda tem 6 GPs pela frente, mas o Hamilton é o maior rival nesse momento do Alonso, né? Que Alonso, por sinal, que continua sendo o rabudo do ano, né? É o cara que vai ter sorte assim lá na China, né? Um dos que poderia oferecer risco para ele no campeonato, que é o Hamilton, simplesmente o motor fuma e o Weber ficou lá para trás e aí ficou na mão dele ali uma 4ª posição, e de quebra a gente ainda teve o Maldonado quebrando na frente dele. Então 2 que poderiam tirar pontos dele saíram, caiu em 3ª posição no colo dele. Sorte não falta, né? Ele só não foi o mais sortudo porque os safety cars que tivemos 2, né, não ajudaram muito ele a colar com o pessoal da frente, porque ele já estava com o pneu já bem desgastado. E ele resolveu não fazer a troca de pneus para não ficar lá para trás no primeiro safety car, e ele não conseguiu ter o arranque necessário para manter o ritmo dos outros carros. E no segundo safety car já era tarde demais, já não dava pra fazer muita coisa também. Mas fora isso, realmente, o cara aí, é incrível como a sorte anda de mãos dadas com ele esse ano. Acaba não sendo só essa sorte assim de quebras e outro, até ele mostrando do piloto que é, né, até sendo um bom estrategista, vamos dizer assim, escolhendo o momento certo na hora de entrar no box e tal, e quando atacar. E com que intensidade, digamos assim, né? Então, apesar de que tanta gente critica aqui do jeito dele de ser o Alonso, como pessoa, né? Mas como piloto não tem o que negar. Ele é vamos dizer assim, o maioral desse ano. Não teria ninguém para fazer frente a ele. Basta ver o que ele consegue fazer com essa Ferrari, né? Sim, a Ferrari agora até que depois da metade da temporada até meio que se acertou lá, ainda estava com seus problemas, mas já estava bem melhor do que o começo da temporada, que era risível o desempenho lá dos carros vermelhos. Risível entre aspas, porque o Alonso ele conseguia tirar leite de pedra, que a gente sentia mais isso era no companheiro de equipe dele, o Massa, né, que nessa GP ele fez uma corrida espetacular, eu poderia dizer. Ele vem, a gente comentou isso no último pós-GP, que ele vem evoluindo claramente na temporada, né? Vem fazendo uma corrida
quando não são ótimas, mas pelo menos boas, outras muito boas, e às vezes o resultado é que não vem, mas em questão de ritmo ele mostrou uma evolução muito, muito clara. Só pra me esclarecer aqui, no caso vocês estão falando do Massa agora, né? É. Sim. Ah, tá. Foco. Não, a gente tá falando do Alonso, de repente surgiu, mudou, vem evoluindo e tal, eu falei, mas tá, né? A Ferrari era um carro risível e a gente percebia isso pelo rendimento do Massa, já que o Alonso faz a diferença. Ah, sim. Entendeu? Agora a gente percebeu que o carro melhorou e o próprio Massa mostra isso com a melhora de resultados dele. Uma coisa a se destacar desse GP do Alonso é a capacidade que ele teve de não atropelar o Maldonado, né? Quando naquela hora ali que eles estavam disputando lado a lado e o Maldonado fechava uma curva, fechava outra, eu pensava, cara, isso vai dar merda, isso não vai dar certo, isso vai virar uma catástrofe, vai ser o segundo GP que o Alonso não pontua e não conclui, mas ele foi calmo ao contrário do Maldonado e conseguiu tirar de letra essa disputa, mas foi tenso enquanto aconteceu. O Maldonado podia pensar que era o Massa ali, né? Acabou o carro e partiu pra cima dele, né? Ficar só escoltando ele, né? E aí o Alonso foi a hora que a sorte apertou o botãozinho lá e o Maldonado num desses safety cars que entraram, aí o Maldonado sai da corrida com falha hidráulica. E aí o Alonso que estava passando um perrengue para passar ele, pronto, não tem ele mais. A sorte resolveu o problema. Aí a gente fala de Maldonado, fala de Williams, vamos falar do Senna. Senna vinha fazendo a corrida até razoável, né? Até o motor dele deixar ele na mão. Dentro do que ele vinha lá do fundo do grid, largou em 22º, vinha ali em 10º lugar, tava até de bom tamanho para ele, né? Sim, ele vinha correndo para poder fazer pontos, um ponto que seja, mas ele vinha correndo até razoavelmente bem. Tava até, acho que antes dele começar a perder rendimento, ele estava até se aproximando do nono lugar, que eu não lembro quem estava naquele momento. Vou ficar devendo isso. Mas realmente a Williams decepcionou um pouco nesse GP, né? Ela deixou na mão tanto o Maldonado, que ia relativamente bem lá na frente, né? Em terceiro, se eu não me engano. Uhum. E o Senna, que estava lá tentando fazer mais pontos, né? Que atualmente ele é o único na equipe que continua fazendo pontos, né? Uhum. Mas parece que houve algum problema de cache, tanto que houve até uma orientação de rádio para que ele encostasse o carro, desligasse e pulasse fora sem tocar o carro e o chão ao mesmo tempo e procurasse um extintor. Ou seja, provavelmente problema elétrico que geralmente envolve cache, que é uma carga elétrica, digamos assim, grande ali dentro daquele carro. É muito grande, né? Aqui dali para dar choque não custa 2 minutos. E ali talvez tenha a ver a questão da hiperumidade do ar ali, o sistema entrou em conflito ali. E outra questão do Bruno Senna que você queria lembrar aí era o Ricciardo. O Felipe Massa passou o Ricciardo, ele vinha num ritmo até para fazer frente e oferecer risco ao Ricciardo, conquistando talvez a 9ª posição. Ficou ali umas 10 voltas sem a primeira marcha e ainda mantendo um bom ritmo de corrida, mas aí o motor e no caso o Kers decidiram pregar uma peça com ele, as duas Williams saindo por falhas ou mecânicas, elétricas em geral, né? O equipamento deixando os dois pilotos na mão, que é uma pena porque ela se mostrava ser um dos carros mais redondinhos para a pista, né? Exato. Basta dizer que Maldonado largou em 2º lugar. Sim, sim. E eu não vi o treino, mas aparentemente o Senna se classificou do Q3 pro Q2, mas bateu com o carro, foi isso? Aí por isso que ele não continuou? Na volta rápida do Q2 ele acertou o muro. Uhum. E ele vinha com uma ótima primeira parcial, tinha tudo para ir pro Q3 assim, tranquilo, sem passar. Eu falei Q3, mas quis dizer Q1, porque eu confundo às vezes a ordem. Às vezes eu acho que é 3, 2, 1 em vez de 1, 2, 3, não sei porquê. Faria mais sentido, né? Mas, enfim, Senna não conseguiu terminar a corrida por problemas ali do carro. E aí, para fechar o kit, o Massa nesse GP que fez, eu acho que uma das melhores corridas dele do ano, né? Uhum, com certeza, com certeza. Ele largou... Que posição que ele largou que eu não lembro? 17º, 13º? 13º, tô vendo aqui agora.
Largou em 13º e teve lá um encontrão com o Petrov e foi parar. Não vou nem dizer que ele parou em último, ele parou atrás do último. Se houvesse uma definição para isso. Dele mesmo, né? É quase isso, porque caramba, que ele furou o pneu logo na largada. Ele teve que dar a volta inteira. Quase que ele tomou uma volta do primeiro colocado ali, que naquele momento era o Hamilton, né? Uhum. Na largada. Quase que ele tomou a volta dos primeiros colocados antes de conseguir chegar no boxe. E ele ficou muito, mas muito atrás do penúltimo. Assim, 30, 40 segundos atrás. Que é uma eternidade. É uma eternidade. Mesmo sendo o próprio Petrov, que conseguiu chegar primeiro que ele, porque ele só perdeu o pedaço de bico de asa, né? Uhum. Quer dizer, perdeu a asa inteira, na verdade, se eu não me engano. E ele conseguiu fazer uma corrida de recuperação fantástica. Fantástica, só que tem a dizer. Terminar ali numa 8ª posição, com estratégia redondinha, né? Finalmente a Ferrari acertou a estratégia do Massa. Tudo cooperou, dessa vez tudo deu certo. As pausas as trocas foram no momento certo. O ritmo de corrida dele foi muito bom, assim, diversas vezes fazendo volta mais rápida. Então, finalmente a gente viu o Felipe Massa voltando a ter ritmo forte de corrida. Ele vem numa crescente aí nessa temporada. Vamos ver se ele se garante na Ferrari. Se ele entrar ano que vem nesse ritmo, nessa crescente, talvez seja o ano de redenção dele dentro da Ferrari. A se conferir, mas que não há como negar que ele vem se recuperando bem nesse campeonato, nessa segunda metade. Só para fechar essa resenha, esse pré-troféus, vamos falar aqui de um destaque que o Márcio trouxe para a pauta. Uma tal de Marussia quase pontuou. Pois é, né? Vamos relativizar isso. Vamos com calma. Mas é mesmo assim, é incrível você ver lá uma Marussia em 12º lugar, a 2 posições da zona de pontuação em corrida, não em questões de como foi no segundo GP, que o Kartiquinho estava lá em 10º, mas porque todo mundo foi fazer pit e tudo mais, e ele só ganhou posições temporariamente. Não, de corrida, mas claro que os 7 abandonos aí ajudaram bastante essa elevação toda aí, mas realmente não dá para não comentar um Timo Glock, sei lá, 6 segundos à frente do Kobayashi e 6, 7, 8 segundos à frente do Hülkenberg, né, que tem carros muito melhores que o dele, cara. Incrível isso, né? Achei fantástico. E na frente também até do McCaterham, que vem sendo, dessas 3 últimas, tranquilamente o melhor, né? Sim. Pô, em relação a Caterham, então, ele estava bem mais à frente. Claro que em relação ao que estava na frente dele, que era o Pérez, a distância era muito maior, né, do que o que estava atrás dele. Mas mesmo assim é um destaque a ser feito, né? Quebram mais 2 lá na frente. Olha aí a Marussia fazendo pontos. E como a gente viu ali a disputa do Alonso com o Maldonado, que faltou pouco para dar bobagem, para dar merda. E uma disputa do Massa com o Seninha, que também faltou pouco para dar merda. Eram os 2 que poderiam sair ali, que era o ponto da Marussia. E lembrando que o Grosjean ainda estava lá na frente também, então já poderia ser um fator a se considerar aí. Só para dar um toque nessas situações inesperadas, a gente teve uma Force India em 4º lugar de novo. Segunda corrida, se não me engano, seguida. É isso. Motores Mercedes aí mandando muito bem. E eu achava que os Mercedes não iam render nada nesse GP, porque ele é muito travado, mas olha eu quebrando a cara aí. Só para não falar que eu dei canelada, foi no GP da Bélgica que a Force India chegou em 4º lugar com o Hülkenberg, e agora, depois foi a Itália e depois agora a Singapura com Paul di Resta. A Force India dando uma respirada aí no campeonato de equipes, já que Maldonado e Bruno Senna não estão colaborando. Bora para os nossos troféus? Bora. Ponto baixo do GP,
Márcio. O ponto baixo do GP, se não tivesse acontecido nada de muito absurdo, eu diria que era o próprio GP, né? Porque é um GP, convenhamos, é monótono. É chatinho, não acontece nada, não tem ultrapassagem, é estreito, é muito difícil os carros passarem uns aos outros, é quase uma procissão. Mas eu vou destacar a Williams, que os seus carros deixaram muito a desejar nesse GP. Tinha tudo para ser um bom GP para eles, principalmente o Bruno Senna, que fez uma boa corrida de recuperação, que largou lá de trás, né? Tanto fez uma coisa de recuperação tão boa quanto a dos Massa, só que o carro não ajudou. E o Maldonado, que estava lá na frente, tinha tudo até para pisar em pódio e teve que abandonar também. Mas é isso, o ponto baixo para mim é o Williams. Só para fechar, o Maldonado fez o dever de casa, né? Largou em segundo, não fez bobagem. Largou em segundo, caiu para terceiro ou quarto, não me lembro bem, né? Quarto. Porque ele segurou tanto o negocinho ali no pianinho, foi tão cuidadoso que até dois ultrapassaram ele lá de uma vez só. Menos mal, né? Melhor assim do que sair fazendo boliche. Bom, fazer boliche largando na frente ia ser uma coisa fantástica de se ver, né? Mas mesmo assim. Mas ele não é o Grosjean, né? Isso é só o Grosjean que faz. E Shaolin, ponto baixo. O ponto baixo vai mais ou menos dessa linha, assim, de desempenho, né? Mas aí vai de um modo geral, que eu achei que esse GP, assim, tiveram muitas quebras, problemas mecânicos, né? Aí a gente teve as duas Williams, a McLaren lá do Hamilton deu problema, os outros também que acabaram saindo, exceto o Kartkin, que achou o muro lá, e Schumacher, que resolveu repetir o feito do GP passado e encontrou o Verne na curva. Mas assim, eu achei bastante quebras, né, relativamente, porque vinham acontecendo esse ano, que você tinha no máximo assim, um ou dois só com algum problema, geralmente hidráulico, né, ou no caso que a gente teve o Grosjean e, se eu não me engano, o Vettel, no mesmo GP tiveram problema de alternador e tal. Parece que os carros estão dando assim sinal de desgaste, né, as peças e tal. Vamos ver como é que vai continuar esse ritmo aí, né, ainda faltando algumas provas para o final, se isso vai se ampliar, né, essa quantidade de carros fora por conta de problemas, ou se de repente se reverte, né, ou se mantém pelo menos, que é fator aleatório assim, a coisa vai ficar bem divertida aí, digamos assim, pro seu final. Vamos ver qual tempero, se vai fazer igual o time de futebol no Campeonato Brasileiro, que vai passando o campeonato, vai morrendo todo mundo. Ou vamos ver quem é o cavalo paraguaio, né? Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar agora do ponto alto do GP, Márcio. Pois o ponto alto fica difícil de destacar, porque justamente não teve grandes disputas. A gente pode até depois destacar momentos de piloto, mas de GP, para mim, assim, o ponto alto é o cenário, que é lindíssimo, a iluminação. Teve show de fogos na chegada, cara. Aquilo ali eu achei maravilhoso, né? Que se eu estivesse ali em loco, eu ia babar. Eu ia vomitar arco-íris, como o pessoal fala aí nas internets. Mas não tem muito o que destacar, não. Só isso. Por falar em fogos, o capacete, eu tive a impressão, o capacete do Vettel tinha LED. Tinha LED. Piscando, era isso mesmo? Sim, tinha. Exatamente. É o Justin Bieber da Fórmula 1. Isso. Tava fora da época errada, né? Tudo bem, o último GP mais perto do Natal e tal. No GP do Brasil vai ter uma estrela no alto. Nossa. Não. Ponto alto do GP, Shaolin. Pra mim do GP em si, como o Márcio falou, não tem muita coisa pra falar, mas aí eu destaco o Grosjean e o Maldonado não aprontando das deles, né? Resolveram ficar quietinhos. A suspensão parece que fez bem ao Grosjean, né? Não aprontou nada, aí ficou meio sumido até. Só ninguém falou dele, só mencionando na hora lá que ele foi ultrapassado pelo Raikkonen, né? Todo mundo chiando jogo de equipe e tal, mas. E Maldonado também na disputa lá com o Alonso, que não se manteve na pista, né? Não se afobou, né? na situação e conseguiu prosseguir. Pena que o carro que deixou ele na mão, né? Mas acontece. Né.
Troféu Roda Dura. E se tiver, o troféu Grosjean em seguida, Márcio. O Roda Dura vai aí pro... Geralmente eu não boto a culpa pra ele, mas eu boto a culpa pro carro. Mas dessa vez a culpa foi dele. Pro nosso queridíssimo Naná, o Kartikian, que foi garoto ali na curva, que ele não foi o primeiro piloto a dar problema naquela curva e chamar safety car. Temos que ser justos aí. Acho que no ano em que essas equipes novas estrearam, que tinha lá o de Graça e o Senna correndo nelas, o de Graça fez a mesma coisa na mesma curva, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que sim. Mas não foi de traseira, foi de frente. Foi de bico. Ele entrou nos pneus ali. Pois é, aquela curva é problemática, a gente já percebe isso, pelo visto. Porque no de 2008 para cá, quarta prova que acontece ali, é a segunda vez que acontece um acidente na mesma curva. Mas, esquece isso, o Roda Dura aí é o Kartikian e o Troféu Grosjean, pô, não tem como não ser o Schumacher, né? Putz, cara, o que ele fez ali, hein? O que ele tava querendo fazer? Ele não é nem questão de deixar a distância de segurança, porque a gente não tá falando em trânsito comum, né? Mas, cara, ele não percebeu ali que o tráfego à frente estava um pouco mais lento do que o normal, não? Não, ele tava olhando a TV lá, devia estar vendo desenho, né, enquanto... Pois é, né? Foi o momento Cristiano Ronaldo dele? Ele tava olhando pro telão? Isso, provavelmente. Sentou a cara na traseira do Verne lá e levou o Verne. Cara, não, eu tenho que destacar. Depois que os carros foram pra área de escape lá, que ficou derrapando e tudo, que saiu o Verne do seu carro, aí saiu o Schumacher do carro dele, né? Eles ficam aquela tensão de um olhar pro outro, aí o Verne faz aquela balançadinha de cabeça, né? Eu achei que ele ia partir pra cima, que nem o Piquet lá na Bélgica, em sei lá que ano, não lembro agora. Eu achei que ia ser uma cena igualzinha, mas não, chegou perto, deu tapinha nas costas, apertou a mão, ficou por isso mesmo. Foi político demais, devia ter caído na porrada ali, ia ser bonito. Mas é peixe pequeno, rapaz, vai caçar confusão agora? Caçando a vaguinha na Red Bull, vai fazer bobagem? Você é louco. Ele foi engraçado que ele chegou nitidamente, perguntou pro Schumacher, o que aconteceu? What the fuck? O Schumacher, não, aqui sem freio, o carro parou, sabe como é, né? Eu tava aqui olhando pra telinha aqui, regulando os botões, né? Esqueci de olhar pra frente. É a idade. Dá um desconto, moço. Tem desconto, não. Shaolin, seus troféus. O meu vai ser 2 em 1, né? O Roda Dura e o Grosjean vão pro Schumacher, né? Que é a segunda vez já, no passado, a gente já falou, já aprontou lá com o Pérez, aí repetiu na mesma curva agora com o Verne, né? O ano passado, pelo menos, ele ainda estava numa disputa de posição e tal, dava até para relevar, mas dessa vez ali na volta ainda todo mundo colado, o safety car tinha acabado de sair e ainda o Verne estava disputando com outro carro ali na frente, era só ele esperar um pouquinho para ver o que ia dar, que podia sobrar para ele a posição ali, de repente os dois já se encontrassem e já ele ganhasse de graça, né? Mas não, foi afobado, acabou fazendo o que fez. Ele merece aí os dois de uma vez só. Foi moleque, dá nisso. E aí era pra estar lá, o Rosberg terminou em quinto, era pra ter terminado ou em quinto ou até oferecido risco ali ao 4º lugar. Deu bobeira. Troféu Pé de Chumbo, Márcio. Pois é, o Pé de Chumbo vai aí pro Felipe Massa, que não largou tão bem, né, mas também não é tão mal assim, 13º lugar. O que me faz pensar que posição que ele estaria no grid, na chegada, se ele não tivesse furado o pneu. Porque ele fez uma corrida de recuperação muito boa, né? Ele foi lá para trás, como a gente comentou, né? Ficou atrás dele mesmo, como a gente brincou, e ele acelerou, se aproximou, começou a passar aquele povinho ali de trás, aí teve safety car, ele conseguiu já encostar mais e conseguiu chegar aí numa agradável 8ª posição, né? Poderia ter sido até muito melhor. E meu destaque vai para ele. Ele fez aí uma corrida de recuperação muito boa e está provando que o problema não era tanto ele, era o carro melhorou e ele está mostrando que ele pode correr bem. Shaolin.
Meu pé de chumbo vai por ironia, né? Vai pro Maldonado. Nesse GP ele tá mandando muito bem. Tava lá, largou em segundo, tava em quarto lá, como a gente já falou. Provavelmente se continuasse na disputa, chegaria talvez no pódio, até segundo lugar de novo, dada a quebra do Hamilton, né? Se não tivesse tido a própria. Vamos ver aí, torcer que ele tenha aprendido, né? Voltar mais um aí para essa disputa de posição, mais um para dar trabalho pro Alonso e não fazer com que o campeonato termine cedo demais, né? Então, torcer para que os outros aí também melhorem, para que acabe auxiliando nessa briga, e o efeito random que tinha no começo meio que se desfez. Mas também, né, faltando 6 etapas para terminar, já estava na hora do campeonato achar um certo equilíbrio ali de forças. Mesmo assim, a gente já teve nos últimos campeonatos, faltando 4 corridas, a gente já sabia quem ia ser campeão. E a situação agora, a não ser que o Alonso vença 2 GPs aí e tal, para abrir uma vantagem inalcançável. Mas se vier nesse ritmo de terceiro, quarto, quinto lugares, a gente ainda tem uma chance ali de ver um Vettel ou um Hamilton oferecendo risco ao título dele, o que é interessante para a gente que quer ver quanto mais Fórmula 1 disputando o título durante a temporada, melhor. Porque, né, ter 4 etapas sem valer nada é meio, como eu diria, desestimulante, no mínimo. Sim. Vamos lá, vamos para a tabela para fechar aqui essa edição. No campeonato de pilotos a gente tem Fernando Alonso com 194 pontos, Vettel com 165, ali com 29 pontos atrás, Raikkonen no impressionante terceiro lugar com 149 e nenhuma vitória no campeonato, e Lewis Hamilton com 142 é o quarto lugar. Esses os que realmente brigam ali ainda pelo campeonato. No campeonato de equipes, a gente tem a Red Bull com 297, McLaren com 261, Ferrari com 245 e a Lotus com 231. Esses os 4 que disputam efetivamente o campeonato de equipes. Lembrando ali no caso da Lotus, só se o Raikkonen decidir vencer GP que ela vai oferecer risco. Se ficar nesse ritmo aí, de cada hora um vai pro pódio e o outro lá mais para trás, aí não vai dar não. A Ferrari precisa mostrar um pouquinho mais de evolução no carro do Massa. E a McLaren, se ela mantiver o ritmo dos dois lá em cima e o Webber continuar nessa decadência dele, aí a McLaren pode oferecer risco para a Red Bull. Próximo GP da Fórmula 1, próximo GP desta temporada, a gente tem o treino da Fórmula 1 no dia 6 de outubro no Japão, o treino às 2 da manhã e a corrida no dia da eleição, que eu vou trabalhar, a corrida às 3 da manhã, possivelmente terminando ali beirando às 5. Às 7 horas eu tenho que trabalhar, então meus pêsames para mim, né? O resto vai poder desfrutar do seu dominguinho aí mais tranquilo. Lembrando também que você pode entrar em contato com a gente através das inúmeras formas de contato. Vamos por ordem aqui. Facebook, speedtrap.com.br/Facebook, speedtrap.com.br/Google+. O nosso Twitter continua no @speedtrapbr ou twitter.com/speedtrapbr. E o contato pode ser feito pelo e-mail ou, preferencialmente, para facilitar a sua vida, lá no site tem uma abinha lá à esquerda escrito contato. O contato que você fizer ali já cai direto na nossa caixa postal e a gente já dá o feedback. Estamos aguardando o feedback de vocês também no campo de comentários no post deste programa. Vambora, gente! Vambora, pé na tábua. Partiu!